while ago, I was flipping channels on my TV. Eu estava mudando os canais de televisão ali And no hotel. I came across a program on Discovery Channel. E eu vi um programa ali no Discovery Channel. It was a program about caterpillars becoming butterflies. Era a respeito daqueles bichos que se tornam a borboleta. And the announcer said, E a pessoa que estava fazendo o programa disse, a caterpillar spits out of its mouth silk, diz que aquele bichinho da seda, ele faz com que a seda saia da sua boca. which forms a cocoon E então ela forma uma pequena casulo that it lives in to become a butterfly. e ela vive ali dentro para se tornar uma borboleta. In other words, a caterpillar lives in what it spits out of its mouth. Em outras palavras, ele vive ali dentro daquilo que sai da sua própria boca, o casulo. And so do you. E assim mesmo acontece com você. See, it spits out of its mouth something invisible that it lives in. Nós sempre falamos algo invisível que está dentro de nós e passamos a viver através dessas palavras. But what you spit out of your mouth is invisible, E aquilo que falamos e sai da nossa boca, o invisível, but it is just as real. é tão real. Your words form the world that you live in. As nossas palavras formam um mundo no qual vivemos nele. How many of you here tonight want to experience increase? Quantos aqui esta noite gostariam de experimentar o crescimento? Let me tell you a secret. Deixa eu te dizer um segredo. Talk increase. Fale sobre o crescimento. When others are talking decrease, Enquanto outros estão falando sobre diminuir, you talk increase. você tem que falar sobre o crescimento. Death and life is in the power of your tongue. A morte e a vida está no poder da nossa língua. In fact, I think we should do that right now. Então eu creio que nós devemos praticar isto agora mesmo. I'd like you all to stand. Eu quero que todos se coloquem de pé. And I want you to find 3 people, shake their hands and say to them, I'm ready for increase. Eu quero que você cumprimente 3 pessoas e diga a elas, eu estou pronto para o crescimento. Thank you. You can be seated. Muito obrigado, podeis os assentar. Well, in spite of what Jabez says, your brother, in spite of what he says, O que o pastor Jabes falou, I want you to know I think he is sharp looking. eu creio que o pastor Gidalt é bem mais bonito do que o pastor Jabes. He even got a haircut today. Ele até teve o corte de cabelo hoje. Very nice. Muito bonito. And Chidalti has been my interpreter every time I've come to Brazil. Gidalt tem sido meu intérprete todas as vezes que eu venho aqui ao Brasil. And he's numero uno. Ele é o número 1. You know, speaking about getting a haircut, Falando em cortar o cabelo, when I first broke into ministry in 1984, went first full-time in the ministry in quando eu fui 1984, fazer parte de tempo integral do ministério em 84, there was a man in America that had a big ministry, a miracle ministry. tinha um homem nos Estados Unidos que tinha um grande ministério. And he had us travel with him for 6 months. E ele fez com que eu viajasse com ele por 6 meses. But this man was time meant nothing to him. E para aquela pessoa, para aquele homem, o tempo não significava nada. If he would have been speaking to you last night, he would have introduced his text between 10 and 10:30. Ele, se fosse falar na sua igreja, ele começava a ler o texto 10h da noite. And there was this one time we were in an afternoon meeting. E teve uma vez que a gente estava com ele depois da reunião. And in the middle of the meeting, a friend of his got up in the middle of the audience and walked out. Melhor dizendo, no meio da reunião, um amigo seu que estava lá presente saiu no meio da reunião. And then a while later, the friend walked back in E então mais tarde o amigo dele voltou para aquela reunião and sat down. e sentou novamente. So afterwards, my minister friend said to him, E depois aquele amigo meu perguntou ao seu amigo: I noticed you left in the middle of the service. eu prestei atenção que você saiu no meio do culto. Where did you go? Aonde é que você foi? He said, I had to go get a haircut. Ele falou, eu fui ter o cabelo cortado. He said, but why didn't you get a haircut before the service? Mas aí ele perguntou ao seu amigo, por que você saiu e não foi cortar o cabelo antes do culto? He said, before you started speaking, I didn't need a haircut. E ele falou, antes de você começar a falar, eu não precisava de cortar o meu cabelo. That's when you go too long. Porque você demora sempre muito tempo.
So we're not going to go long tonight. Então eu quero dizer que hoje nós não vamos demorar muito aqui. Turn, if you would, please, to Luke, the 5th chapter. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. We're going to continue where we left off last night. Nós vamos continuar aonde falamos a noite passada. Where's our product? Do you have to? Oh, they're going to do it? Okay. Why don't you read our text again? They don't need to. Vamos ler então dos versículos 1 até o versículo 7, que diz: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. If you recall, I shared with you Se você ouviu o que eu compartilhei com vocês, the answer to the shortage and the lack that the fishermen had a resposta para aquela necessidade que aqueles pescadores tinham was having them take the boats out again. é que eles tinham que levar novamente o barco para o mar. But Jesus did not just tell them to go out and fish again. Mas Jesus não apenas disse para que eles voltassem e pescassem He novamente. told them to make some changes. Mas Jesus pediu que eles fizessem algumas mudanças. See, it's not enough to keep trying again. Não é o bastante continuar tentando e tentando. You have to be open to changes and then try again. Mas você tem que estar aberto para fazer mudanças e então tentar novamente. Doing the same old thing Fazendo a mesma coisa velha and expecting different results e esperando os resultados diferentes is a formula for failure. é uma fórmula para falha. So what was the first thing Jesus told them to change? Então qual foi a primeira coisa que Jesus pediu que eles mudassem? He told them to change the time that they went fishing. Jesus pediu que eles mudassem o horário que eles estavam pescando. Now mind you, it was no accident they fished at night. Não foi por acidente que eles pescaram a noite toda. They didn't fish at night because they couldn't sleep. Eles não pescavam à noite porque não podiam dormir. They fished at night because that's when they had to fish to catch the fish they wanted to get. Mas eles pescaram à noite porque aquela era a hora que eles tinham que pescar para pegar os peixes que precisavam. See, big fish will not swim in the nets they can see. Os grandes peixes, eles não voam na direção de uma rede que eles podem ver. So they fished at night so the fish wouldn't be able to see the nets. Então eles pescavam à noite para que os peixes não pudessem ver as redes. And now Jesus is telling them to go fish at the wrong time. E Jesus agora estava mandando que eles pescassem na hora errada. What he's asking them to do is contrary to logic. E o que Jesus pediu para eles fazerem era algo contrário à lógica. And many times what God will ask you to do E sempre que Deus pede para você fazer does not make sense. algo que não faz sentido, What he asks you to do is going to require faith. quando Ele pedir para você fazer algo, vai requerer a tua fé. What he's going to ask you to do is to do some things that are different than what they've been done before. Ele vai pedir às vezes para você fazer coisas diferentes do que você fazia antes. Because the things that worked last year and 2 years ago Porque as coisas que às vezes funcionaram ano passado ou 2 anos atrás, in your business and in your no churches, teu negócio e também na tua igreja, they're not necessarily going to work this year. necessariamente talvez não funcione este ano. I can guarantee you one thing about this year. Eu posso garantir uma coisa a respeito deste ano. It's going to be totally different than last É que year. será totalmente diferente do ano passado. And so you have to be open to change. Então você tem que estar aberto para mudanças. And one of those changes was timing. E uma dessas mudanças foi o momento, é certo. The timing that worked in the past wasn't going to work O now. momento que trabalhou no passado agora não vai funcionar. And I would say to you, E eu gostaria de dizer a vocês, are there timing changes you might need to make? será que existem os momentos e mudanças que você precisa fazer? Then the second change he told them to E a make. segunda mudança que ele pediu que eles fizessem, He told them to go to a different place. ele pediu que eles fossem a um lugar diferente. Now the place they were at before
o lugar que eles estavam antes always worked before. sempre funcionou no passado. But now that place isn't working anymore. Mas aquele lugar agora não estava mais funcionando. So some of you, Então alguns de vocês, God's going to tell you to go fish in a different place. Deus está dizendo às vezes para você pescar num lugar diferente. He's going to tell you to find a different mailing list. Talvez Ele esteja dizendo para você arrumar outros endereços, To go after a different group of people. para que você vá a um diferente grupo de pessoas, To change your marketing approach. para mudar a maneira que você se aproxima das pessoas. Because the fish aren't where they used to be. Porque os peixes não estão onde estavam antes. They're still there, but they've moved. Eles estão ainda naquele lugar, mas talvez mudaram a posição. And you have to move to where they've gone, E not where they você were. tem que mudar também para onde eles estão e não aonde eles estavam. And so sometimes we suffer from location frustration. E então muitas vezes nós passamos problemas e frustrações por causa de locais. We're doing something where it used to work, but it doesn't work anymore. Nós estamos fazendo algo que funcionava e agora não funciona mais. Or we're doing something in the wrong place. Ou estamos fazendo algo no lugar errado. Now sometimes that requires a big change. Muitas vezes é necessário uma grande mudança. Maybe changing cities. Talvez mudando de cidades. Maybe changing to a different side of town. Talvez mudando para um outro lado da cidade. Sometimes it's a big change. Muitas vezes é uma grande mudança. But sometimes it's just a little change. Às vezes é uma mudança pequena. I had a barber that greeted me as I was walking out of a restaurant. Teve um barbeiro que me cumprimentou quando eu saía de um restaurante. He said, Mr. Harrison, I heard you're teaching about location. E então ele me disse, Mr. Harrison, eu ouvi dizer que você está falando sobre locais. He said I was working 60 hours a week, E ele me disse que eu estava trabalhando 60 horas por semana. cutting hair and barely able to make financial ends meet. Cortando cabelos e não estava ganhando dinheiro praticamente para sobreviver. He said, but after I heard your teaching, E ele me disse, depois que eu ouvi o seu ensino, I moved to a different location. eu mudei para um lugar diferente. I changed my name. Instead of calling myself a barber, I became a hairdresser. E depois eu mandei também o meu nome, em vez de me chamar de barbeiro, eu chamei agora cabeleireiro. And in 1 year's time, E durante o período de 1 ano, that change doubled my income. aquela mudança que eu fiz dobrou aquilo que eu ganhava. So sometimes just a simple change Então can do that. muitas vezes uma pequena mudança faz a diferença. But sometimes it's even a temporary change. Às vezes é uma mudança apenas temporária. I remember one time Eu me lembro uma vez, when we had our Chrysler dealership. quando nós tínhamos a nossa agência de carros da Our Chrysler. dealership was a very large dealership near A Disneyland. nossa concessionária era uma concessionária grande ali perto da Disneylândia. And we were America was going through a real bad economic E os slump. Estados Unidos estavam passando por um problema de crise grave. And people weren't buying cars. E as pessoas não estavam comprando carros. And we were losing money. E nós estávamos perdendo dinheiro. And the pressure was horrible. E a pressão era terrível. And there were some days the pressure got so great I didn't know how I was going to finish the day. E algumas vezes a pressão era tão grande que a gente não sabia como iria terminar o dia. But what I'm teaching you about location is one of the things that helped me. E o que eu estou falando aqui, ensinando sobre local, é uma coisa que me ajudou muito. I found if I would just leave work for a little while, E então eu descobri que se eu deixasse o trabalho por um momento, go about 2 kilometers away to a quiet lake, fosse a 2 quilômetros de distância a um lago tranquilo, and I would just walk around the lake, e eu andasse ali apenas pelo lado do lago, and I'd just say, Lord, you take care of the birds, e eu dissesse, Senhor, tu cuida dos pássaros, and you can take care of me. então tu também pode cuidar de mim. I thank you for your provision. Eu te agradeço pela tua provisão. And I would go back to work, E então eu voltava ao trabalho, and all the problems were still there. e os problemas ainda continuavam ali, But I had changed, mas agora eu tinha mudado, because when I got away from it porque quando eu saí do problema to a different a um location, lugar diferente, I got refreshed. eu recebi algo novo. I got energized. Eu fui cheio de energia. God spoke to E me, Deus falou comigo. and I was different when I came E agora back. eu voltava diferente com aquele lugar. So ask yourself, Então pergunte a si próprio: might I need a change of location? será que eu preciso mudar de local? The third one we talked about A terceira regra que falamos ontem: was determination. determinação. These fishermen had determination. Esses pescadores tinham uma determinação. They didn't fish for a few hours and catch nothing and quit. Eles não pescaram por algumas horas e de repente desistiram. No, they fished all night. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira. And so you have to be committed. Então você tem que ter um compromisso. Success will never come easy. Sucesso nunca virá de uma maneira fácil. Sometimes the only difference between the people that are at the top and the people that don't
become successful Muitas vezes a diferença entre as pessoas que têm muito sucesso e as que não têm sucesso. is nothing more than the people at the top didn't quit. A diferença muitas vezes é que as pessoas que chegaram no topo nunca desistiram. Quitting is a permanent solution to a temporary problem. Desistência é sempre uma solução para um problema temporário. And so if you get a hold of God telling you something, Então, se você entender que Deus está falando algo contigo, don't quit if the money's not there. não desista se o dinheiro não está aí. Don't quit if you get discouraged. Não desista se você ficar desencorajado. Don't quit if the people aren't coming. Não desista se as pessoas não estiverem vindo. Make some changes. Faça algumas mudanças. But hang on. Mas continue firme. An increase is going to E come então to you. crescimento virá à tua vida. But be careful Mas tenha cuidado. that you don't get committed to little things. Que você não pode se comprometer com coisas pequenas. You want to get committed to relationships, Você tem que ter muitas vezes compromisso em relacionamentos. to your calling. A sua chamada But some principalmente. people get committed to stupid things. Mas muitas pessoas elas fazem compromisso com coisas estúpidas. I heard about this couple, Eu ouvi falar a respeito de um casal. and they had season tickets to the football team. E eles tinham ali algumas entradas para um jogo de futebol. And their football team was really bad. E o time de futebol que eles torciam estava muito mal. And they said, if our football team ever makes the playoffs, nothing is going to keep us from missing the game. E eles disseram, se o nosso time de futebol chegar à final, nada vai nos impedir de assistir os jogos. And one year their team made the playoffs. E então, um ano, aquele time chegou à final. But as fate would have it, Mas como iria acontecer, he died between the time they qualified for the playoffs and the playoff game. aquela pessoa, ele morreu entre o momento da classificação e as finais dos jogos. But she remembered their commitment. Mas a esposa se lembrava daquele compromisso que ele So tinha she feito. went to the game anyway. E então ela foi para o jogo de qualquer forma. And somebody sitting behind her notices the empty seat. E alguém que estava sentado atrás dela notou que a cadeira ao lado dela estava vazia. Says, ma'am, this game is a sellout. E disse a ela, mulher, esse jogo aqui foi uma procura total pelos ingressos. Why is there an empty seat next Por to que que you? existe uma cadeira vazia ao seu lado? She said, that's my husband's seat, but E ela- he passed away and couldn't be here. Ela disse, isso aqui é a cadeira do meu esposo, mas ele morreu antes das finais. And the stranger said, but why didn't you give the seat to one of his friends E então or his aquela relatives? pessoa estranha disse, por que que você não deu a cadeira dele então para um parente ou algum amigo dele? She said, I tried to, E ela disse, eu tentei. but they all insisted on going to his funeral today. They all said they had to go to his funeral today. Mas aí aquela mulher disse o seguinte, eu tentei muito, mas todos os amigos e os parentes disseram que eles tinham que ir para o funeral dele hoje à noite. So you have to be careful, don't get committed to stupid Então você things. tem que tomar cuidado para não se comprometer com coisas estúpidas. All right, then we had E, education. Nós também falamos sobre a educação. There's some of you, Alguns de vocês, the reason you are not experiencing greater increase, a razão pela qual você não está experimentando um grande crescimento, you're not experiencing the deep things that God wants for you, você não está experimentando as coisas profundas que Deus tem para ti, is because you've lost the hunger for knowledge. é porque você perdeu a fome pelo conhecimento. Knowledge can open up doors for O you. conhecimento pode abrir portas para você. Knowledge can enable you to rise to the next level. O conhecimento pode te habilitar a subir ao próximo degrau. And so I challenge you. Então eu te desafio, Keep getting knowledge. continue a adquirir conhecimento. I never stop getting knowledge. Eu nunca paro de adquirir conhecimento. I now have 13,000 of these 3x5 cards. Eu tenho 13.000 cartões deste tamanho aqui, 3x4. I add to the inventory every week. E toda semana eu acrescento mais aos que eu tenho. I'm working on sermons that I'm going to teach in a year and 2 years by getting the cards Eu estou now. sempre trabalhando nos meus sermões através desses cartões e as minhas anotações. I get knowledge from papers, from books, from seminars. E eu adquiro conhecimento através de jornais, livros e seminários. Every week I'm growing. Toda semana eu estou sendo atraído. Every week I'm getting bigger. Toda semana eu estou crescendo. And that's what you should be doing. E isto é o que todos devemos fazer. Then the next thing I shared with you E a próxima coisa que eu compartilhei was convosco expectation. foi a respeito da expectativa. Expectation is like a magnet. A expectativa é como um imã. What you expect O que você espera is attracted to é you. atraído a você. And so you want to be sure Então você tem que ter certeza that you program yourself de que você programe a si próprio with positive com expectation. expectativas positivas. Because
as you expect things, quando você espera por coisas, they're going to be attracted into your life. elas serão então atraídas à tua vida. Oral Roberts talked about that. O Oral Roberts fala muito sobre isso. And I shared last night how he said he considers expectation to be one of those powerful forces in the world. E eu disse que ele compartilhou comigo que a expectativa é uma das forças mais poderosas do mundo. All right, next one. Próxima coisa. The last one last night we shared with you is preparation. E a última coisa que eu compartilhei também foi sobre a preparação. Remember, success occurs Lembre-se que o sucesso ocorre when opportunity meets preparation. quando a oportunidade se encontra com a preparação. What you're ready for O que você está pronto normally shows up. para, você sempre vai receber aquele que está pronto esperando. Have them say that to the person next to them. Diga à pessoa que está ao seu lado. What you're ready for O que você estiver preparado para, normally shows up. geralmente vai aparecer na sua vida. I want you to notice something else about this story. Eu quero que você também note mais algo a respeito dessa história. To the casual observer, this seems like a story about one boat. As pessoas normais, talvez essa história pareça como uma história sobre um barco. But this is really a story about two boats. Mas isso é uma história realmente que fala sobre dois barcos. I mean, notice what he read. Note quando eu li ali. It said they were there washing their boats Diz ali que eles estavam lavando os barcos when Jesus came along. quando Jesus apareceu. And then it said when they caught the great catch, E então diz ali que quando eles apanharam aquela grande quantidade de peixes, they called their friends who were in the other boat eles chamaram os amigos que estavam no outro barco, that they should come and help them. que eles deveriam vir e ajudá-los também. So this is really a story Então isto é realmente uma história about some fishermen de pescadores and some friends. e amigos. But I want you to notice something important about this. E eu quero que você note algo importante sobre isso. These are great friends. Esses são grandes amigos, eram grandes amigos. And one of the most important things you need to know now. E uma das coisas mais importantes que você precisa saber agora. Who are the people that are going to stick with you when things get rough? Quem são as pessoas que vão estar ao teu lado quando as coisas piorarem? See, it could have been these were friends that fished for them when the fishing was good. Talvez pudessem ser amigos quando a pescaria estivesse boa. But when the fishing got bad, they were going to go their own way. Mas quando a pescaria estava ruim, talvez saíssem cada um para o seu lado. But they didn't do that. They came to shore with them. They were cleaning their boats with Mas them. eles não fizeram isso, eles estavam juntos ali limpando o barco e também as redes. And then when Jesus spoke to them E então quando Jesus falou a eles to go back out, para que eles voltassem lá, the friends went with them. os amigos também foram com eles. Will your friends go with you? Será que o teu amigo vai contigo? Whether you're catching or whether the boats are Quando você empty. está pegando algo, ou então quando o seu barco está vazio? When things are good or when they're Quando bad. as coisas estão boas e também quando as coisas estão más? Because you need to have deep friendship. Porque você precisa ter uma amizade profunda. You know, many times we have friends, I like to think of it like my hand. Muitas vezes nós temos amigos, eu gosto de pensar aqui como a minha mão. We have what I call mountaintop friends. Nós temos aqueles amigos que estão lá no alto da montanha. They'll be with us when we're in our glory. Eles estão conosco quando nós estamos na nossa glória. They'll be with us when everything is good. Eles vão estar conosco quando tudo estiver bem. They'll be with us when we're making money or we're famous. Eles vão estar conosco quando estamos ganhando dinheiro ou somos famosos. And so they're always with us on the E mountaintops. então eles estão sempre conosco lá no alto da montanha. But I want you to notice something between your fingers. Eu quero que você note algo entre os seus dedos. Between the fingers, there's valleys. Entre os dedos aqui existe também os vales. And so there's also friends that they'll be with you when you're down here in E the valley. também você precisa de amigos quando você estiver aqui embaixo no vale. They'll sympathize with you. Aqueles que vão estar simpatizando contigo. And they'll hug you and they'll love you. Aqueles que vão te abraçar e vão te amar. But they'll leave you when you go to the mountain. Mas eles vão te deixar quando você for à montanha. Because they're not comfortable on the mountain. Porque eles não ficam confortáveis na montanha. And the mountaintop friends, they'll leave you when you come to the valley. Na montanha não tem um amigo que vem quando você está no vale. Because they're not comfortable in the valley. Porque eles não ficam confortáveis no So vale. you're going to have mountaintop friends Então você vai ter amigos no topo da montanha and valley e friends. você vai ter amigos também no vale. But those are not your deep friends. Mas esses não são os amigos Your verdadeiros. deep friends are those that'll be with you on the mountain and in the valley and on the mountain and in the valley and on the mountain and in the valley. Os amigos verdadeiros e profundos são aqueles que vão estar contigo na montanha e no vale, no vale, na montanha, na montanha, no vale, no vale e na montanha.
And those are the friends you want to cherish. E esses são os amigos que você quer se agradar com eles. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. My wife of 37 years A minha esposa, que eu estava casado com ela há 37 anos, passed away in one day. ela morreu em um dia. She was laughing in the morning Ela estava sorrindo pela manhã and dead that night. e à noite ela estava morta. Some medicines had caused kidney failure and she died. Alguns medicamentos fizeram com que os rins dela falhassem e ela partiu para a eternidade. And at that time I had some real close friends. E naquela época eu tinha amigos muito chegados. Let me tell you about two of them. Deixa eu te falar sobre dois dos meus amigos. One of the friends that were one of our very closest friends Um dos nossos amigos era um amigo bem chegado. had left on a cruise. Ele tinha partido em um cruzeiro. And when Cindy died, E então, quando a minha esposa Sandy morreu, we contacted them and wanted them to speak at the memorial service. nós contactamos aquele amigo e pedimos que ele falasse ali no dia do funeral. But they wouldn't end their cruise to come back. Mas eles não queriam deixar o cruzeiro e voltar. Then I had another friend. Mas eu tinha um outro amigo. We called him when Cindy was really sick. Nós contactamos ele quando a Sandy estava muito enferma. 2 hours after the phone call, they were on a plane and they flew all night. 2 horas depois do nosso telefonema, eles pegaram um avião e viajaram a noite inteira. This businessman was there. This couple was there when Cindy died. E aquele casal amigo nosso estava presente quando a Sandy morreu. He didn't go back home. Ele não voltou para a sua They casa. stayed there for the whole week until we had the memorial Eles service. ficaram ali a semana inteira até que teve o culto fúnebre. He stayed the next week to help me walk through some Ele situations. ficou a semana seguinte para me ajudar em algumas coisas que precisava He fazer. flew home for a week. E ele então voltou para a sua casa por uma And then he semana. got on a plane with me and flew to Europe on my first ministry service after Cindy Pett died. E depois de uma semana ele foi comigo para a Europa numa viagem de ministério depois que a Sandy morreu. Now, which one do you think is the deep friend? E agora eu quero perguntar qual dos dois você pensa que é aquele amigo verdadeiro e The profundo? one that wouldn't leave the cruise? O primeiro que não deixou o cruzeiro Or the one that stopped everything to be with me in the time of need? ou aquele que deixou tudo para estar comigo no momento da necessidade? See, I recognize that and I cherish that friend. E eu reconheço aquele amigo e eu me alegro com ele. And that friend is now like a brother. E aquele amigo agora é como o meu próprio irmão. Because of who I speak with in the non-church arena, Por causa das pessoas que eu falo fora da igreja, I get an opportunity to be with some great people, eu tenho a oportunidade de me encontrar com grandes pessoas, to visit with them and to dine with them. de às vezes almoçar e ter refeições com eles. For instance, one day, Um dia I had lunch with Margaret Thatcher, former Prime Minister of England, eu almocei com aquela ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, and I had dinner with Gorbachev. e eu também tive a oportunidade de jantar com Gorbachev. And when I'm with these people, I try to learn from them. E então quando eu estou com essas pessoas, eu sempre tento aprender I deles. get some of their knowledge on my cards. E eu coloco o conhecimento dessas pessoas nesses cartões que tenho. But several years ago, I had an opportunity to have dinner with General Norman Schwarzkopf. E muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ter jantar com o general Schwarzkopf. He was the commander of the American troops for the first Iraq War. Ele era o comandante-chefe da primeira guerra ali com o Iraque. And General Schwarzkopf said, E aquele general disse: "It is not your accomplishments that will cause you to become great. não será aquelas coisas que você vai fazer que vão te fazer grande, The thing that will cause you to become great mas as coisas que vão fazer você se tornar grande is who you choose to surround yourself with." é quais as pessoas que você aceita e quer que cerque-se a si próprio. If you choose the right people, Se você escolher as pessoas certas, the right people will elevate you to as greatness. pessoas certas vão elevar você. And so when you have those close friends, Então, quando você tem esses amigos chegados, cherish them, você tem que se alegrar com eles. value them. Você tem que dar valor a essas pessoas. Another dinner I had Um outro jantar que eu tive with a man named Colin Powell, foi com o general Colin Powell, former head of all the armed forces aquele homem que era o encarregado de todo o exército americano. and former Secretary of State E of America. também foi o ex-secretário de Estado ali dos Estados Unidos. And he says, when you add new friends, E então ele diz: quando você tiver novos amigos, never abandon your old friends, nunca abandone os amigos antigos, but cherish them and hang on to them. mas você tem que se alegrar com ele e continuar amigo dessas pessoas. You know, I should probably stop name dropping. Talvez eu poderia deixar de falar de nomes aqui. President Obama just told me that last week. O presidente Obama falou isso comigo a semana passada.
That was a joke, but they didn't Foi get it. apenas No. uma brincadeira, eu não falei com o presidente Obama, não. Yeah. Haven't been with Obama yet. Eu não estive com Obama ainda. And now let's look at another side of this. Vamos olhar aqui para um outro lado disso. Let's not look at this story from the Peter's standpoint, the first boat. Não vamos olhar aqui para essa história do lado na visão de Pedro, But for a minute, let's look at it from the standpoint of the second boat. que estava no primeiro barco, mas vamos olhar ali na visão do segundo barco. Okay, what caused the first boat to experience increase? O que fez aquele primeiro barco experimentar o crescimento? Obeying Jesus. Obedecendo a Jesus. But what caused the second boat to get increase? Mas o que aconteceu com o segundo barco que também teve o crescimento? Who they chose to hang around with. Foi quem eles escolheram estar perto. The second boat got increase O segundo barco obteve o crescimento because they hung around a first boat that has porque eles increase. estavam perto do primeiro barco que tinha o And crescimento. friend, if you want to have increase, Então, amigo, se você quer ter o crescimento, start hanging around increase. você tem que estar perto de crescimento. Start hanging around people that are thinking big, Você tem que estar perto de pessoas que estão pensando grande, that are dreaming que big, estão sonhando grande, that are doing bigger things que than you're estão doing. fazendo coisas grandes na vida. Pick up their attitude. Você tem que estar junto da atitude dessas Pick up pessoas. their spirit. Você tem que estar perto do espírito dessas Pick up pessoas. their habit Você patterns. tem que estar perto dos hábitos dessas Pick up pessoas. their thinking. Você tem que adquirir os pensamentos de tais And pessoas. increase will become E to então, you. a crescimento virá à sua And vida. they'll get full boats. E também você vai ter o seu barco And cheio. so will you. E você também eles. So I encourage you. E então eu quero te encorajar. Diligently choose the right people to be Você around you. sempre tem que escolher as pessoas certas para estar ao redor delas. But then the last thing that I want to share with E you então a tonight última coisa que eu quero compartilhar com vocês esta noite is not just to get deep friends and deep relationships, não é apenas ter relacionamento profundo e amigos reais, but also to have deep thinking. mas você tem que pensar também de uma maneira profunda. For years in America, Coca-Cola had a commercial. Por muitos anos, a Coca-Cola fazia um comercial ali nos Estados And Unidos. they said, Coke is the real thing. E eles falavam, Coca é a coisa real. What is the real thing for you? Qual é a coisa real para ti? What is the real you? Qual é o real você? The real you isn't the image that you give to others. A pessoa real não é a imagem que você adquire dos outros. The real you isn't your passing thoughts. A coisa real sua não são os seus pensamentos do passado. The real you Mas a verdadeiro você is based upon your beliefs and your values. está baseado nos seus valores e também nos seus The pensamentos. very core of your beings. Aquilo que é realmente o seu ser. And I touched on this when I was with you last time. E eu falei sobre isso quando estive com vocês a última vez. And it's one of the things that I teach when I do the non-church seminars. E é uma das coisas que eu ensino quando falo em seminários seculares. The difference between the conscious mind and the subconscious A mind. diferença entre o consciente e o subconsciente. Your mind has two distinct parts operationally. A sua mente tem duas partes distintas que operam diferentes. It has a conscious mind. Você tem a consciência da mente, That part of your brain calculates, strategizes, é a parte do seu cérebro que faz cálculo, faz as estratégias, computes, analyzes, figures things out, ela analisa, descobre as coisas and it makes decisions. e também toma as decisões. But then once it makes a decision, Mas no momento em que esta parte faz as decisões, it passes that decision to the subconscious ela mind. passa essas decisões para o subconsciente da mente. Now the subconscious mind doesn't calculate, doesn't figure out, doesn't strategize, doesn't compare. O subconsciente não faz estratégia, não compara, não faz cálculo, nada disso. The subconscious mind just merely responds to what has been fed by the conscious O mind. subconsciente apenas responde aquilo que foi ali alimentado pelo consciente. Now, 95% of the decisions you make every day 95% das decisões que você toma todos os dias, come out of your subconscious. ela vem direto do seu subconsciente. You don't think about it. Você nem pensa sobre essas They're decisões. automatic response Automaticamente você to responde. information that had been given to it prior to that. A informação que tem sido dada anteriormente sobre tal coisa. And the Bible talks about E a this. Bíblia fala sobre isso. It says,
As a person thinketh in their heart, Diz assim como a pessoa pensa no seu coração, as a person thinketh in their core, assim como a pessoa pensa no seu ser, so are they. assim ela se torna. See, the real you O verdadeiro você is not the conscious mind. não é o consciente da mente. It's not the part of you that's calculating, figuring out, trying to understand. Não é a parte que está calculando, que está tentando entender. The real you Mas o verdadeiro você is that core, é esta parte, where that information has been fed. aonde aquela informação já foi transferida. And out of that, E daquele lugar, you form decisions você forma as decisões without any thought. sem pensar em algo. So it's very important Então é muito importante to do something that most people never do. fazer o que muitas pessoas não fazem. And that is E isto é, take inventory. você tem que sempre fazer um inventório. You don't need a doctor to do it yourself. Você não precisa um médico, faça você próprio. What is down here operating the decisions of your O life? que está dentro aqui que está tomando as decisões e operações da sua vida? And you say, how do you analyze E that? você pergunta-me, como é que eu posso analisar tal coisa? There's 3 ways that you can tell what's down on the inside. Existem 3 maneiras que você pode dizer o que está dentro de si. Number 1, how do you react to stress? Primeiro, como é que você reage ao estresse? Number 2, how do you react to fear? Número 2, como é que você reage ao medo? And number 3, how do you react to E opportunity? número 3, como é que você reage às And you oportunidades? can see your reaction will tell you what's down E there. então a sua reação vai dizer o que está dentro de você. Stress comes, fear comes out, or faith comes out. O estresse sai, o medo sai e vem então a fé. And that will reveal to you what's there. E isto vai revelar a você o que está dentro de si. Now, I had this happen to me in the money area. Eu tive isto acontecendo comigo na área de finanças. Let me give you a little bit of my history this Deixa eu way. contar um pouco da minha história. I had a small automobile company, Eu tinha uma pequena companhia de automóvel. 3 employees. Eu tinha 3 empregados apenas. One day I took a car in to get an oil change at a big dealership. E então eu levei o carro um dia para trocar o óleo em uma concessionária grande. The owner of the dealership was out in the service department. E o dono daquela concessionária estava ali no departamento de serviço. We talked for a few E minutes. nós conversamos por alguns minutos. He invited me into his office. E ele me convidou para ir ao seu escritório. And then he told me that he was closing the dealership. E ele me disse que estava fechando aquela They concessionária. were out of money. Eles não tinham dinheiro, The good salespeople had left. os bons vendedores já tinham saído dali. They still had over 100 of the previous year's model cars still in stock. E eles tinham ali mais de 100 carros dos modelos antigos. And he said, we're just shutting down and taking a loss. E ele disse, nós vamos fechar tudo e vamos ficar com este prejuízo. But as he was talking to me, Mas enquanto ele falava comigo, he said, I realized you're not losing money. eu percebi então que ele estava perdendo dinheiro. Your business is making money. O seu negócio não está ganhando dinheiro. Maybe you could save my dealership. E ele disse a mim, talvez você possa salvar o meu negócio. And he gave me the opportunity to come in and take over his business to try and save it. E ele me deu a oportunidade de vir ali e tomar conta do seu negócio para tentar salvar. But not only did we save it, Não apenas nós salvamos aquele negócio, but in the worst 3 months in the history of Chrysler, mas nos 3 meses de história do Chrysler, we were able to increase sales nós aumentamos as vendas 300%. 300%. The dealership skyrocketed to the top 10 in Southern E California. aquela concessionária se tornou uma das 10 mais importantes do sul da In the Califórnia. following month, I bought the dealership. E no mês seguinte eu fui capaz de comprar aquela concessionária. Now here I am. Agora aqui eu estava. Chrysler is flying me around the country to speak to dealer groups and organizations. A Chrysler agora me mandava para falar em diversas concessionárias. I'm able to get my family a big, beautiful house. E eu também fui capaz de comprar uma linda casa para a minha I'm família. driving new cars. E eu dirigia sempre carros novos. I'm on television every day making commercials. estava- Buy my car. Fazendo propaganda na televisão, compre o carro. And I was miserable. Mas eu estava vivendo uma vida miserável. And let me tell you why. E deixa eu te dizer por quê. Because down in my core, Porque aqui dentro de mim, years before, anos antes, I had religious people eu tive pessoas religiosas that had taught
that you could not be close to God and have money. Que eles me ensinaram que você não podia estar perto de Deus e ter dinheiro. They taught that God and money were opposites. Eles disseram que Deus e o dinheiro eram o oposto um do outro. And you would know spiritual people by their poverty. E que a pessoa espiritual você a conhecia através da pobreza. And rich people by their lack of being close to God. E as pessoas ricas você podia conhecer pela falta de Deus na vida deles. And this was never a problem in me. E isso nunca tinha sido um problema para mim. Because I never had money before. Porque eu nunca tinha dinheiro antes. But now I'm close to God. Mas agora eu estava perto de Deus. And I got money. E eu tinha dinheiro. And my belief system says you can't have both. E o meu sistema de crença dizia a mim, você não pode ter os dois. What was I to do? E o que eu tinha que fazer? Quit the dealership? Desistir daquela concessionária? Walk away from the money? Deixar o dinheiro de lado? And stay close to God? E ficar perto de Deus? Keep the money? Ficar com dinheiro? Forget God? E esquecer Deus? Or find out, Ou descobrir was that belief right or wrong? se aquela crença minha era certa ou era errada. And that's what I chose to do. E foi isso que eu escolhi fazer. So I opened up my Bible. Então eu abri a minha Bíblia. And when I opened up my Bible, I found out something. E quando eu abri a minha Bíblia, eu descobri algo. Nowhere in this book Em nenhum lugar neste livro did it say that God was against me having money. dizia aqui que Deus era contra eu ter dinheiro. It only said God was against money having me. Mas disse aqui que Deus é contra o dinheiro me possuir. I found out something. Eu descobri algo. That when people obeyed God, Que quando a pessoa obedece a Deus, He rewarded them with money. Deus vai dar dinheiro a tal It pessoa. said He blessed them when they're coming in Ele, and going ele out. disse que iria abençoar quando eles entrassem e saíssem. It said He blessed them in the city and the Ele field. disse que iria abençoá-los na cidade e no campo. It said He taught people how to make a profit. Ele aqui até diz que ensina as pessoas como ter My lucro. goodness, it said He revealed to them hidden riches of secret places. Meu Deus, diz aqui que ele revela coisas secretas. It said, oh my goodness, He delighteth in the prosperity of His people. Oh, Deus se alegra na prosperidade do seu povo. My eyes began to open. Os meus olhos começaram a se And then I abrir. got over here to Abraham. E então eu olhei a vida de Abraão. God's looking for one man Deus está buscando um homem to start his nation. que comece a sua nação. And He found Abraham. E ele encontrou Abraão. Abraham, a man of great faith, right? Abraão, um homem de grande fé, certo? How many of you heard it taught that Abraham had great faith? Quantos aqui aprenderam que Abraão tinha grande fé? Well, let me tell you something else this book Mas says about Abraham. deixa eu te dizer algo também que este livro diz sobre Abraão. It says Abraham was the richest man in the land. Diz aqui que Abraão era o homem mais rico daquela terra. He wasn't broke. Ele não estava quebrado. He was the richest man in the land. Ele era o homem mais rico daquela And terra. I said, if Abraham can be close to God and have E money, então eu disse, Abraão estava perto de Deus e tinha dinheiro. so can I. Também eu posso. And if Abraham can be close to God E and se have money, Abraão podia estar perto de Deus e ter dinheiro, so can you. também você pode. But having an understanding of that Mas ter um entendimento sobre isso is not enough. não é o bastante. A couple years ago, Há mais ou menos 2 anos atrás, I added a family room addition to my house. eu aumentei mais um cômodo ali na minha casa. And I did something a little unusual. E eu fiz algo um pouco diferente. In the corner of the family room, No canto daquele ambiente que eu construí, I put in a large fireplace, eu coloquei ali um lugar de lareira. and then above it I put in a large flat screen television. Em cima Not daquela areia, flat screen, a large television. eu coloquei uma grande televisão. So I went down to the store to buy the E television. então eu fui para a loja para comprar aquela televisão. And the flat screens cost over $1,000 more than the ones that weren't flat E aquelas screen. televisões que são flat screen custavam $1.000 mais do que a televisão comum. And I said, I don't need a flat screen because it's going in a corner. I can have a screen. E eu falei, eu não preciso de uma TV tela plana, porque ali no canto vai ter espaço para outro tipo de TV. So I said, why not save $1,000? That's increase. Então eu vou economizar $1.000, isso é crescimento. So I bought that other TV. Então eu comprei a outra televisão. I got it home and we put it in the corner. E nós chegamos em casa e colocamos ali no canto. But the picture was never right. Mas a imagem nunca estava certa. If I looked straight on at it, Se eu olhasse direto naquela it was a TV, good picture. The picture was good. a imagem era boa. But when I got sideways, Mas quando eu me virava um pouco para o lado,
Not good. Or if I sat in a chair, Não era boa se eu sentasse na cadeira. not good. Não era boa a And I imagem. was so E frustrated. eu fiquei frustrado por causa Spent daquilo. all this money on this family room. Gastei todo este dinheiro neste cômodo And aqui. for the sake of $1,000, I have a TV picture that's not good. E eu, por causa de $1.000, agora tenho uma televisão que não tem uma boa imagem. But it all changed in one day. Mas tudo mudou em um dia. One of my grandsons was having a slumber party at the house when I was gone. Um dos meus netos estava tendo uma festa ali na casa enquanto eu estava longe. And they wanted to hook up a game called Wii. E eles então queriam conectar um jogo ali chamado Wii. And so they fooled around in the back with the wires to put hook up their game. Então eles mexeram no fio atrás da televisão para conectar o jogo que eles And when I queriam. got home, there was no picture. E quando eu voltei para casa, a TV não tinha mais imagem. So I had to get somebody to come out and work on it. Então eu tive que chamar alguma pessoa para trabalhar naquela televisão. And when the man came out to work on E it, quando o homem veio ali para consertar aquilo, he said, Mr. Harrison, ele disse: Mr. Harrison, who wired your television quem set? colocou aqui os fios na sua televisão? I said, well, I hired somebody. They came out and did it. Why? Oh, eu contratei alguém que colocou os fios, por quê? He said, have you had a problem getting a good picture? E ele me perguntou: você estava tendo problema para ter uma imagem boa aqui nessa televisão? I said, yes, the picture's never been good. E eu disse a ele: sim, a imagem nunca foi boa nessa He TV. said, I can tell you why. E ele me disse: eu posso te dizer por quê? Because for your picture wires, they used audio wires. Porque para o cabo aqui da sua televisão eles usaram não de vídeo, mas de som. And he changed the wires. E então ele mudou aquele cabo. And the picture was perfect. E agora a imagem ficou And perfeita. here's what he said to me. E isso é o que ele me disse depois. He said, you couldn't see you couldn't get a good picture Você não podia ter uma boa imagem, because it was wired wrong. porque o fio aqui era um fio errado. And friend, if you're wired wrong, E então se o seu fio está errado, amigo, you're not going to get a good picture of increase. você não vai ter uma boa imagem sobre o crescimento. You've got to get rewired Você tem que ter um novo fio until you can see. para que você possa ver. Yes. Sim, God wants me to have Deus quer increase. que eu tenha o crescimento. So how do you rewire? Como é que você consegue um novo fio? I find out that God wants me to increase. Eu descobri que Deus quer que eu cresça. But that's not enough. Mas isso não é o bastante. That's conscious. Isso é a consciência. How did I get it down into here? Como é que eu faço isso entrar aqui dentro? That's where these cards begin. Foi assim que eu comecei com esses cartões. I went through the Bible. Eu fui para a Bíblia. I got verses on increase and prosperity and abundance. E eu comecei a escrever versículos sobre crescimento, prosperidade e abundância. And I wrote them down. E eu escrevi esses versículos. And I began to carry them with me. E eu comecei a carregar esses cartões comigo. And I would confess them E eu sempre estava lendo. several times every day. Várias vezes a cada The Lord dia. shall increase O me more and Senhor more. vai te aumentar mais e mais. Me and my A children. você e aos seus filhos. Daily he loadeth me with benefits. Ou Ele vai me dar benefícios He diariamente. delighteth in my prosperity. Ele se alegra na minha And every prosperidade. time I said it, Sempre que eu it dizia. got from my head, E vinha na minha cabeça. down on the inside E of me. entrava aqui dentro de mim. Then I listened to teaching tapes. E então eu comecei a ouvir tapes de ensinamento For sobre isso. 90 days, nothing but teaching tapes on increase and Por abundance. 90 dias somente ensino sobre o crescimento. I read books on increase and E eu comprei abundance. livros sobre crescimento de outras And pessoas. within 3 months, Mas em 3 meses, my brain was rewired. agora o meu cérebro tinha estado totalmente com novos fios. And I had become an increased person. E eu me tornei então uma pessoa do crescimento. Why do I share this story with Por you que é que eu again? compartilho isso com vocês? Because I want you to recognize Eu quero que vocês reconheçam. it's not enough to want increase. Não é o bastante apenas você querer o crescimento. It's not enough to desire increase. Não é bastante você desejar o crescimento. It's not enough to set goals for increase. Não é o bastante apenas você ter alvos para o crescimento. You've got to become increased. Você tem que se tornar o crescimento. And that's the key. E isto é a chave principal. Friend, if there's one thing that I would want to get across to you, Amigo, se tem uma coisa que eu quero trazer a vocês, and that is this. é o seguinte: In life, you Na- do not attract what you want. na vida você não atrai aquilo que quer, In life, you attract what you are. mas na vida você atrai aquilo que você é. Let me say that again. Deixa eu falar isso novamente. In life, you do not attract what you want. Na vida você não atrai o que você quer,
in life, you attract what you are. Mas na vida você atrai aquilo que você é. So the secret of success in life Então o segredo para o sucesso na vida is not in trying to get something. não é tentar adquirir algo, It's in becoming mas something. em se tornar algo. Because the thing you become is the thing you'll attract. Mas aquilo que você se tornar vai ser a coisa que você vai So if atrair. you want to increase in your church, Então se você quer crescimento na sua igreja, if you want to increase in your se business, você quer crescimento nos seus negócios, it's not out there. não está lá fora, It's right in here. está aqui dentro de você. Increase here. O crescimento você tem que fazer aqui. And everything else is going to E increase. então tudo mais vai ter o crescimento também. 2 years ago, 2 anos atrás, I was asked to speak at a church in Camburu. eles me pediram para falar numa igreja em Camboriú. I had not met the pastor, Eu não conhecia o pastor, but I was recommended by my friend here to come and minister at this church. mas foi recomendado pelo meu amigo aqui para ministrar naquela igreja. So we flew down to this church. Então nós chegamos àquela igreja, I'm to the city. àquela cidade. The pastor picked us up in a helicopter and flew us to a beachfront resort. O pastor nos pegou num helicóptero e nos levou para um resort ali, um hotel. And I sat down. E então quando eu sentei ali, I said, "How did you find out about me?" e então eu perguntei como é que você descobriu sobre mim. And here's what he told me. E aqui foi o que ele me disse. He said, "In 2003, you spoke at this Ele disse, em conference. 2003 você falou nessa conferência. And Pastor Silas offered your teaching tapes on his TV E o program." pastor Silas ofereceu os DVDs do programa dele. He said, "I ordered those tapes. E ele disse, eu comprei aqueles And when I DVDs. listened to them, E enquanto eu estava assistindo it was aquilo, revolutionary. foi algo It revolucionário. was like nothing I'd heard before. Era algo que eu nunca tinha ouvido antes. As far as the Bible and abundance and prosperity. Do que a Bíblia falava sobre abundância e prosperidade. He said, I listened to him again and E então eu again. vi novamente. He said, I want you to know, E ele disse, eu quero que você saiba. you exercised with me. Você exercitou comigo 1 hour a day, every day for a month. 1 hora por dia, todos os dias por um mês. I played your tapes over and over and E over. sempre eu estava assistindo e várias vezes. Until no longer was I just hearing it. E quanto mais eu ouvia, It was inside of me. estava dentro de mim He said, agora. when I had it inside of E me, quando eu estava com aquilo dentro de mim, then I began to teach it to my eu people. comecei a ensinar para o meu povo. He said, in 3 years E ele since that disse, em time, 3 anos desde aquela época, our church has gone from 2,000 to a 6,000 nossa people. igreja passou de 2.000 a 6.000 pessoas. And we've now started a television E agora program. também estamos num programa de televisão. He said, and it all began E ele diz, tudo começou when I walked with you in my ears. quando eu andei com você nos meus And I ouvidos. played it over and over E and eu over. ficava sempre ouvindo aquilo várias vezes. And I didn't hear increase. E eu ouvia sobre o I crescimento. became Eu me increase. tornei o And crescimento. that's my challenge to E you isso é o meu tonight. desafio para você esta Don't noite. just hear it. Não apenas ouça, Become it. mas você tem que se And tornar. let God increase you E more and deixe more. que Deus te faça aumentar e crescer mais e mais. God bless you. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Thank you. Obrigado.